curso isso é bastante variado por conta de ser um curso noturno, né? E que tem ingresso pelo SISU, pelo Enem. Então, metade das vagas ofertadas pelo curso ingressa pelo SISU, o que significa que a faixa etária varia ali do pós-médio, né? Então, a partir de 17 anos, mais ou menos. Só que a outra metade das vagas é ocupada pelo vestibular mesmo, pelo qual os estudantes, os candidatos, né, fazem a prova, e aí essa faixa etária é bastante ampla. Então, como um estudante até brincou aqui, vai de 17 a 60 anos, Nossa, mais ou ok. menos, a nossa faixa etária. É bem diversa. Entendi. Tá bom, obrigado. Imagina, Duda, fique à vontade. Acho que nós poderíamos dar continuidade já apresentando a equipe de monitores da noite, para que vocês se apresentem e possamos já dar continuidade na programação. Pode ser? Bora lá, bora lá. Tranquilo. Então eu vou começar. Gente, eu sou o Fepo, estou aluno do segundo ano, né? Era para eu estar no terceiro, mas por motivos de força maior, estou no segundo. Sou monitor hoje com a Gil e acho que é isso, né? Obrigado, Fepo. Gil, apresente. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Júlia, vou estar junto com o Fepo e a gente vai cuidar da gravação, das perguntas, e eu estou no primeiro ano. É isso. Ai, nossa, olha. Ai, desculpa. Quem que ia falar agora? Alguém? Não? Então, gente, vai ser assim. Nós vamos ter 10 minutos de intervalo, provavelmente seja a partir das 8h10. Aí, a partir das 20 horas, 8 horas, né, vai ser aberto para as perguntas. Aí eu peço para que as pessoas façam a inscrição através do chat, que a partir das 8 horas e depois do intervalo a gente pode passar essas perguntas para o Duda para que ele responda e assim a gente dá continuidade à programação. Beleza. Tá, joia. Obrigado, pessoal. Então, eu gostaria de agradecer, além da presença do Duda, que a gente já comentou, a presença ilustríssima da professora Amabile de Jesus, que também dá aula no nosso curso e veio a brilhantar a noite com essa mediação, encontro com o Duda. Professora Liz, muito obrigado por sua presença, seja bem-vinda. Fábio também, incrível. Fabito, que vai os dois, essa dupla, né, maravilhosa, vai conduzir, então, essa conversa com o Duda Paiva, e eu passo a palavra para vocês, sem mais delongas. Boa noite para todas e todes, e que seja uma boa noite para a gente. Boa noite, Cris, muito obrigado. Esse evento tem sido a terceira semana, a última semana, né, do evento, noites incríveis, debates profundíssimos, uma participação dos nossos alunos e da comunidade externa de uma forma muito interessante, de uma forma muito profunda, tanto nas questões pessoais, né, nas questões de enfrentar essas distâncias, que eu acho que a universidade cumpre um papel também muito mais social, né? Então, é muito importante que a gente tenha, que esteja na terceira semana e essas noites tenham sido tão interessantes, né? Com a participação muito fervorosa da comunidade externa, da nossa comunidade acadêmica também, né? Alguns alunos do curso têm uma média de 4 turmas aí, né? 4 anos, primeiro, segundo, terceiro e quarto. O terceiro ano e o quarto ano conhece o Duda Paiva, porque ele é um motivo de um dos módulos da disciplina, né? Teatro de animação, a gente passa por vários princípios do teatro de animação e chega num lugar que é os encenadores e algumas pessoas, ou algumas pessoas, escolas, né? Que fizeram alguma ruptura ou que tem uma representação. Então, a gente chega aos alguns encenadores e alguns artistas específicos explicando a natureza, a estética, a poética dos artistas, né? Então, alguns aqui conhecem o Duda, então é muito interessante é uma oportunidade muito, muito rica essa de você poder encontrar com um artista e perguntar diretamente as questões que às vezes num seminário de sala de aula não dá conta de atender tudo, né?
Então, vão ter perguntas bem calorosas em relação ao seu trabalho, porque vários conhecem o trabalho. Bom, para não ficar abstrato para os demais, eu resolvi selecionar, conversei com a Mablis também, resolvi selecionar um vídeo que aparece alguns trabalhos do Duda, alguns trabalhos. Então, para que as nossas falas não fiquem num lugar muito metafórico, porque é muito fácil chegar no lugar da metáfora no trabalho do Duda, porque é muito metafórico, todo ele, né, desde a condição da encenação até a própria técnica. Então eu resolvi mostrar esse vídeo, que a gente vai começar com esse vídeo, um vídeo de 4 minutos, que nossa equipe vai dar o play para nós, o Fepo vai dar o play para nós, a gente vai assistir esse vídeo, que tem algumas situações do Duda, e aí, em seguida, a gente passa para a Mablis, e aí a gente passa para fazer essa apresentação do Duda, e aí, em seguida, a gente desenvolve nosso papo. Boa noite. I did start working with puppets 10 years ago, right there. I started working with puppets. I don't like puppets. I started as a professional dancer. We perform all over the world, really, in Europe, Africa, Brazil. We go all over the globe. And I think the use of puppetry and dance makes the work accessible to any kind of public, regardless where they're coming from. How these puppets are made? It's a block of foam, like a big block of foam, and a pair of scissors, right? This puppet here, it is made in 1.5 months, and all the muscular design here, everything has a lot of detail. I'm pretty, you're very handsome indeed. So that takes time. Yeah, he doesn't even go pee-pee. There's no time. I chose Greek myth because it's first, they talk about morality, they talk about ethics. You deal all the time with gods. Gods that has wings, beasts that are hybrid, something between a human and a real animal. So all of these things are really suitable to play with puppets. The act called King is based on the Greek myth, of course. It's about a king, a very greedy king, and well, he wants to chop down a sacred forest, right? But there is a tree nymph that lives in this forest. He's advised not to cut the trees, but I did it. And once he do it, the nymph set a curse on him. A curse that he's going to be hungry forever in his life. The second act, it's called Nike. It's a very beautiful story about the goddess of victory. This dance duet, it's romantic, and it's about the goddess Nike in relation with a human man. The human wants to take her wings in order that he can fly. The third act, it's about the Cyclops. Ooh, I like the Cyclops. The Cyclops is a hybrid between beast and man. And the Odysseus and his
troop, sailors, enter a cave in order to seek for protection. There they find sheep's lambs, and the sheep are very annoying, and they end up killing the sheep. At the moment that the Cyclops knows that his baby sheep are gone, a battle starts between the Cyclops and the humans. And the end is a surprise that everybody still has to watch. So come and watch. Obrigado, Fepo. Bom, então a gente queria passar a palavra para minha querida amiga Mables, que aceitou esse convite, que também é autora de um dos textos que está na revista Moimoi, número 17. Eu gostaria de falar desses 2 textos importantíssimos para quem quiser aprofundar, conhecer mais o trabalho do Duda. Tem tanto um texto dele nessa revista, como tem um texto da Mables sobre ele. Então, os 2 textos são muito interessantes. Outra indicação. Queria agradecer a presença da Mables aqui. E vamos lá, Mables, com você. Boa noite a todos. Muito obrigada ao Colegiado de Licenciatura em Teatro pela oportunidade de estar aqui nesse encontro que me é tão caro, e parabéns pelo evento. Obrigada a Fábio pelas parcerias e as longas conversas, que sempre acabam em risos, mesmo aquelas dos momentos difíceis. E Duda, começo com um abraço muito, muito apertado e carinhoso. Seja bem-vindo. Agradeço pela disposição, mesmo com a grave interferência do fuso horário. E agradeço também a todas as entidades, às vidas efêmeras de corpos de látex, meio humanas e sempre demasiadamente humanas, que ao longo desses anos você abrigou e foi abrigado. Às vidas bem-humoradas ou mal-humoradas, complexas, às vezes tão simplórias que nos dão a dimensão das nossas mazelas, das nossas inconsistências, incoerências, do ânimo, também do desânimo. O Gregory, ou Gregório, ou Greg, da montagem Anjo, a criança emburradinha, travessa, que ironicamente nos aponta como pessoas mortas e que bagunça e inverte todas as lógicas. O rei da montagem de gregos, de temperamento indócil, entregue aos instintos, e o seu corpo falível, feito um Jó diante de sua tragédia. Eros, aquele que despreza tantas coisas, e a grande cabeça sem corpo, de quebrar a legenda, ou as 3 velhas atrizes, no final, a encarar a decrepitude, em seus últimos momentos de glória, entretendo a plateia. E a plateia como testemunha da morte ou do último espetáculo daquelas 3 mulheres. Por todas as existências, desde a fundação da Duda Paiva Company, em 2004, na Holanda, o nosso muito obrigado. Os corpos híbridos, duplicados, reorganizados, metaforizados, corpos que chamo de comum de 2, ou comum de 2, comum de dux, engatados, encaixados, acoplados, vivos, espíritos que se fundem, que se discordam, que se atravessam, corpos, espíritos, matrix. Não à toa que a companhia recebeu mais de 25 prêmios internacionais
e é considerada de tanta relevância para o teatro de animação. E é realmente uma honra te ter aqui com a gente. E das tantas possibilidades para o início desta conversa, levando em consideração o tema Corpos que Dançam, gostaria de me reportar àquele teu texto tão bonito, da revista Moi Moi, em que você abre com a pergunta: arte ou cura? E peço que nos fale sobre os dados biográficos, como eles foram se apresentando nos teus trabalhos, e se esses corpos outros, mostram como uma espécie de matrix de si mesmo, e por que não para os processos, de alguma forma, os processos de cura. Pode ser assim? Pode ser sim. Amáveis, que palavras, que coisa mais linda como você, que olhar mais rico seu. Eu fico muito impressionado. Se todos fossem como você. Porque eu vivo num país onde as pessoas não têm tanta doçura no olhar. Eu vivo num país há muito mais tempo do que eu vivo. Eu vivo na Holanda há muito mais tempo que eu vivo no Brasil. Por isso, incrivelmente, quando no começo do vídeo eu falo, eu fui para muitos continentes. Eu falo os continentes e depois eu falo Brasil, como se fosse um continente. Porque, para mim, o Brasil é esse continente que eu saí e que é tão diferente desse lugar onde eu moro, onde as pessoas têm um olhar tão duro. É um mundo progressista, é um mundo com um olhar muito pragmático. A forma como eles olham para o teatro é tão diferente, e quando você abre essa conversa com tanta erudição e tanta doçura, aí eu lembro, porque eu esqueço, eu lembro. Olha só, é por isso que eu faço isso. Ultimamente eu ando esquecendo muito por que eu faço isso. Ultimamente eu ando esquecendo porque está tão em pauta, né? A falta, não para a gente que faz arte, mas para os outros, a falta da relevância do teatro. Não é à toa que os teatros são os primeiros a ser fechados e vão ser os últimos a serem abertos, não só no Brasil, mas em todo lugar do mundo. Então, muito obrigado pela... Fico muito tocado. Você estava falando sobre cura. E nunca foi tão latente e verdadeira essa minha questão. É arte ou cura? Para mim é cura. Eu não entendo arte mais. Eu acho que eu estou menos entendendo arte. E eu estou mais aceitando o fato da cura. Nesses 6 meses, eu fiquei muito quieto, claro. Todos nós artistas sofremos tantos shows cancelados, tantas oportunidades perdidas, tanto dinheiro perdido. E sonhos, né? E o meu corpo começou, eu fico muito dentro de casa, eu não saio muito, nunca saí, mesmo antes do Covid, agora então com Covid, eu estou com um relacionamento seríssimo com o meu sofá. Fico muito em casa e andei muito deprimido, porque pelo Covid, e depois houve um assassinato na cultura holandesa, na Holanda, né? Eles fizeram aconteceu aqui uma coisa que várias companhias de médio porte, como a minha, que trabalham aqui já faz muito tempo, todas, assim, metade delas perderam todo o subsídio. Só para lembrar, na Holanda, 100% das companhias
são subsidiadas pelo governo. Você vai, Chiquita? Tá lindo Não, isso aqui. não existe iniciativa. Tá sem Duda, som. você mutou, Duda. Alô? Aí, Eu não mudei Agora nada, eu- impressionante, mudou sozinho. Pois é. Mas enfim, eu estava falando do fato cura. Fiquei muito tempo ocioso, sem fazer absolutamente nada. Agora, essa semana, eu comecei a trabalhar, estou dirigindo um novo espetáculo para uma atriz muito bacana aqui. E fiz uma coisa que eu não fazia há muito tempo, que é uma coisa que eu fazia muito no Brasil, que é ficar 13 horas dentro de um teatro. Com 2 pausas pequenas, assim, aquela maratona de fazer a luz, de fazer a direção final de um espetáculo. Coisa que há muito tempo eu não fazia, ficar tantas horas dentro de um teatro. Tanto eu, a atriz e o técnico, pessoas mais velhas, desculpem, pessoas mais velhas, da minha idade, né? Que sabem o que querem, que gostam do que faz. Ficamos ali, o tempo passava e a gente falava assim, vamos ficar mais, vamos ficar mais, vamos ficar mais. E eu voltei para casa e eu me senti muito melhor. Minha saúde, meu espírito acordou. Aí eu lembrei novamente do que a Amabile estava falando, toda essa coisa da cura, porque eu tenho uma passagem da minha vida, onde eu nasci com um problema muito sério nos olhos, no pulmão e nos olhos. Pense, em tempos de Covid, né? A pessoa já vem com problema de pulmão. Mas, enfim, carrego uma doença crônica muito forte que afetou muito os meus olhos e me fez cego durante 2 anos. Eu fiz muitas operações nos olhos, procurei muitas curas em muitos países, muitas religiões. Bom, hoje em dia eu consigo, eu enxergo bem, mas só que meu trabalho sempre reflete a disability. O que é disability? Disabilidade? Inabilidade. Inabilidade? Ok, obrigado. Inabilidade. E não só o fato da inabilidade física, como a sociedade enxerga uma pessoa com inabilidade, mas também com a minha mudança do Brasil para a Índia, da Índia para o Japão e do Japão para a Holanda. Né? Sempre me sentindo uma pessoa fora do ninho, procurando uma linguagem própria e sempre me sentindo essa pessoa que sempre carrega esse estigma do corpo, que é um corpo difícil de carregar nesse mundo, e também tentando ser welcome, aceito, num país que não é meu. E nessa passagem, nessa trajetória, eu fui agraciado, encontrei os bonecos como uma fonte preciosíssima, companheiríssimos, de contar essa história dessa minha trajetória, como eu vejo o mundo, como as pessoas me veem. E essa brincadeira de fazer da minha própria tragédia esse folhetim meio tragicômico.
deixa eu só engatar aqui. De que maneira surge, por exemplo, no caso dos cegos, que é diretamente relacionado a esse fato, como que surgiu isso no processo? Você pensava nisso anteriormente? Desculpa, você está falando do blind, do show É. cego? Ah, Uhum. sim, eu ia... Sim. Acho que eu apresentei esse show em Charleville, né, em 2015. 2015. Você, 2015, você apresentou em Florianópolis também. Eu vi em Florianópolis. Não foi 2016? Ah, desculpa, 2016. Isso. Não, porque eu acho que eu fiz a premiere dele, aconteceu a premiere dele em Charleville, no Festival de Charleville, na França, em 2015. Que foi a época que eu fui o convidado de honra do festival mais interessante, né? Mais conceituado do mundo. E uma grande honra para mim esse convite ter acontecido. E eu falei, bom, nada faz mais sentido do que eu apresentar uma coisa extremamente pessoal. E eu convidei uma diretora de teatro da Austrália. Eu escolhi essa diretora para poder me ajudar e abrir os caminhos para poder construir essa performance que conta uma trajetória não a narração não é biográfica, é uma colagem de imagens, é um flerte com o abstrato e visões, aberrações, memórias, tanto minhas memórias quanto as memórias da diretora. Eu escolhi essa mulher, ela se chama Nancy Black. Ela tem uma companhia de teatro em Melbourne. Eu escolhi ela porque ela teve uma filha muito... eu esqueço o nome, desculpa. Disabled. Ela era super disabled. E ela morreu nos braços da Nancy quando ela tinha 17 anos, sem saber que a Nancy era a mãe dela. Ninguém nunca soube se ela soube um dia que a Nancy era mãe. E tem até uma cena no Blind que relembra muito essa morte da filha nos braços. No espetáculo Blind tem uma figura muito interessante que ela representa todos os xamãs, todas essas figuras fantásticas que eu conheci quando eu estava procurando por uma cura. É o resumo de tantas figuras extraordinárias, mágicas, feiticeiros, feiticeiras, médicos de todas as... tudo que puder imaginar, eu já fui, já fiz. E eu optei por uma linguagem que pouca gente conhecia, uma fala, uma língua para esse personagem. Eu escolhi o Yorubá. Junto com o antropólogo, historiador de teatro, pai de santo, eu convidei o Patrick Oliveira para vir para Amsterdã para poder ensinar para toda a minha companhia cantos, histórias, músicas que nós acabamos também de incorporar dentro do espetáculo. Então, nós misturamos música eletrônica com cantos em Yorubá. Eu construí esse personagem fantástico, né? com todos esses elementos.
E, e foi interessante esse espetáculo, porque eu tinha uma missão. Eu tinha me dado uma missão que era levar o teatro de bonecos para os festivais de teatro contemporâneo, para poder quebrar um pouco essa barreira, porque às vezes as pessoas que trabalham com teatro de boneco existe o preconceito, uma noção muito errada, muito errônea sobre o teatro de boneco. Existe muito preconceito, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Que teatro de boneco sei lá, o que o povo pensa. Mas, enfim, existe esse estigma. Teatro de boneco não chega aos festivais de teatro contemporâneo, as pessoas não falam sobre isso. E eu coloquei na minha cabeça que eu queria, porque queria que as pessoas, que o teatro de boneco chegasse a um tipo de público diferente. Com esse espetáculo, com o Blind, a Duda Paiva Company conseguiu uma brechinha, uma fenda, que eu espero quebrar essa fenda e criar um espaço mais sólido para o teatro de boneco em plataformas de teatro contemporâneo. Então, nós fomos para Nova York, para o La Mama, que eles têm uma plataforma muito bacana, que é um festival de bonecos. Fomos para o Metropolitan de Tóquio, que para mim foi o topo do meu desenvolvimento, do desenvolvimento da Duda Paiva Company, porque é um lugar muito cobiçado. E eles nos viram, uma comissão nos viram em Nova York, e eles convidaram a companhia, e nós ficamos em cartaz 2 semanas em Tóquio, no Metropolitan. E cada dia mais o público dobrava. Nós começamos a colocar mais e mais cadeiras. E o bonito, o Metropolitan, eles queriam shows, não só de bonecos, eles queriam shows que, hoje em dia é impossível, eles queriam shows que quebrassem essa barreira e tivesse um pouco mais de interatividade, interaction. Help. Como Isso. é que é, gente? Interação. Interação com o público. E o público japonês tem essa coisa de eles não dão nada. Eles só ficam lá, às vezes eles dormem, você não ouve um pio. E eu, muito curioso, eu começo a brincar com o público está também, muita gente, tem umas 50 pessoas no palco, sentadas. E virou uma festa. Uma festa. Os japoneses falavam comigo, levantavam, e tinha uma interação muito bacana. E os diretores do Metropolitan de Tóquio falaram, o quê? O público japonês agora já tem um pouco mais de juice, né? Eles estão quebrando essa barreira tão forte, né? Então eles ficaram super felizes. E foi o teatro de boneco, desses bonecos de espuma que eu faço, né? Que a gente conseguiu tirar esse público tão carrancudo e colocar eles de uma forma tão confortável. Então foi uma grande vitória para o teatro de boneco em si. Maravilha, Duda.
Eu acho que você, sem rasgar seda, você abre muitos caminhos para o teatro de bonecos. Em 2000, eu não sou muito bom de datas, mas eu acho que em 2004 eu vi Angel aqui, em Curitiba, e eu vim de Joinville, eu morava no outro estado, e vim assistir o espetáculo. E saí de lá e escrevi um poema, porque era tão potente, era tão interessante. A primeira vez que eu tinha visto uma pessoa manipular pelo peito o boneco, assim, atravessar. E eu acho que essa ideia de atravessamento, acho que tem muita relação com o teu trabalho, né? Porque você está sempre atravessando. Na minha visão, na minha leitura como espectador mesmo, não como teórico, mas como espectador, eu tenho a sensação que você está sempre atravessando as fronteiras, né? Aquele corpo de espuma se confunde a teu corpo, você se permite, gera uma luta, mas gera uma harmonia. Para mim, a grande questão o que eu acho é, que, de certa forma, completa esse teu pensamento, a questão de muitas portas você abriu para o teatro de animação, né? Um artista que já está há muito tempo trabalhando com isso, né? E a questão mais evidente para mim é essa interação dos corpos, né? Quando eu propus esse tema, corpos que dançam, é porque em quase todos os momentos que eu vi dois espetáculos seu. Foi Angel e o... Malediction. Não, o Blind. Blind, em Florianópolis. Desculpa. Você Então, viu Blind de Florianópolis. foi. A gente estava com um espetáculo lá também, a gente tomou vinho junto, é, nas festas, né, de encerramento. E, e é importante, assim, que para mim, mesmo os espetáculos que eu vi, você tanto atuando como diretor, como ator, esses corpos sempre encontram um lugar metafórico, que não que para mim não, que por si essa combinação sua entre esses dois corpos chega num lugar poético por si, né? Claro que envolve muita técnica, envolve toda uma elaboração estética, mas essa sua combinação do teu corpo com esses corpos dos bonecos, acho que eles por si... Opa, eu saí? Não. Tô aqui? Tá. Então eu gostaria que você falasse um pouco disso, porque parece que isso é uma coisa tão marcante no teu trabalho, essa coisa desse teu corpo, o corpo do bailarino, o corpo que vem desse lugar também, e como esses dois corpos interagem, né? Como que é essa relação que um grande paradoxo do teatro de bonecos é a questão do ego, né? Do ator, que às vezes mata a vida do boneco, né? E que isso não acontece. Isso acontece de uma forma tão interessante no teu trabalho que o teu corpo tá lá, grande, às vezes maior do que o boneco. Às Tá me vezes... chamando de gordo? E isso acontece de uma forma muito, Não, muito interessante. Eu queria que você falasse entendi. disso. Eu entendi, desculpa. Essa piada eu tenho que falar ela todos os dias, porque senão... Você falou uma coisa já, assim, você já colocou o dedo na ferida, ô Fábio. Eu trabalhei muitos anos, eu nunca sonhei em trabalhar com bonecos. Mas eu sempre sonhei em ser artista. Desde os 14 anos eu sabia que eu queria estar no palco. Não interessa o que era. Dançando, falando, não interessa. Aos 14 anos eu já estava numa escola particular de teatro. Aos 15 eu já estava dentro de uma companhia. Aos 16 eu já estava fazendo turnê com essa tal dessa companhia. Depois eu comecei a dançar, porque eu estava eu era adolescente, e transição de voz, a voz fazia assim, né? Então não conseguia textos. E eu comecei a me especializar com o meu corpo, né? Expressar com o meu corpo naturalmente.
Aí eu comecei a virar o tipo palhaço da turma, né? Físico, um palhaço físico, e era muito natural da minha pessoa. Aí eu falei, bom, se é para mostrar, comunicar com o corpo, bora fazer umas aulas, né? Aí eu comecei a fazer a aula com esse intuito de criar mais sabedoria no corpo, né? De ter mais possibilidade de poder me expressar. Com isso, eu entrei na Quasar, companhia de dança, que é uma companhia de dança contemporânea de Goiânia, muito bacana, que fazia um teatro dança, e fiz balé clássico. Fiz balé clássico, Royal Academy, fiz muito Martha Graham, Cunningham, e a dança foi o que pegou mais, virei bailarino. Sempre na frente do espelho, né? Naquela época, nós usávamos o espelho. Você vê a minha idade. Porque hoje em dia, quando eu vou dar aula para os estudantes em qualquer lugar do mundo, eu falo, não, vocês têm que olhar no espelho. Eles, o quê? Espelho? O que é isso? Eu falo, gente, vocês têm que se ver, tem que ter senso crítico. Oh, gente. Traz o espelho. Enquanto não chegam os espelhos, eu não começo a minha aula. Mas, enfim, o que eu estou querendo falar, enfim, o bailarino eu ficava na frente do espelho, vendo o meu corpo mudar, vendo a musculatura fica mais interessante, corrigindo a minha postura. Com, com os bonecos, a mesma coisa. Quando eu comecei a trabalhar com os bonecos, às vezes eu estava achando, isso está ótimo, está funcionando. Mas eu estava num ângulo errado. Trabalhando com o espelho, você já entende qual ângulo que o boneco está funcionando ou não. Porque trabalhar com bonecos híbridos, esses bonecos que incorporam também o corpo do ator ou bailarino, ou qualquer outro tipo de boneco, né? A gente tem que saber os ângulos certos. E nós que trabalhamos com boneco, a gente acaba se vendo em posturas incômodas, em situações físicas muito incômodas, que organicamente elas não são bacanas para o corpo e elas podem levar a lesões. Por exemplo, você está manipulando um boneco aqui na tua frente. Você não pode estar aqui numa postura assim, você tem que se curvar, quase que numa reverência para o boneco. Não é assim, é que você fazendo isso, o boneco ele fica um pouco maior, ó. Aí toda a atenção vai para o boneco. Esse tipo de atitude, que são simples, são coisas simplíssimas, elas te ajudam a ficar um pouco mais invisível. Elas ajudam um pouco mais o ator a saber quando desaparecer e dar o foco só para aquele boneco. Por isso que você estava falando, mas você é maior do que o seu boneco e eu não te via, né? Então é isso. O boneco ele foi me ensinar, eu como bailarino contemporâneo que fazia high art, que é uma arte mais abstrata, que é uma arte que pode ser um pouco mais elitista, não necessariamente, mas ela pode ser. E o boneco ele me fez isso, ele me fez
é ficar um pouco mais humilde em cena e me fazer desaparecer. Quando eu desapareço atrás do boneco, eu me sinto muito confortável, porque me lembra muito quando eu não conseguia enxergar e eu precisava de pessoas, às vezes era o meu irmão, que ficava na minha frente para poder andar na rua, e eu encostava, eu não encostava no ombro dele, não, eu pegava aqui, na nuca. Não sei por quê. Sempre pegava na nuca, assim. E hoje em dia, quando eu trabalho com boneco, eu sempre lembro daquilo, eu na mão na nuca do meu irmão e ele me levando, e eu tendo que confiar nele para ele me levar em lugares que eu não conseguia ir. Então, eu estar invisível atrás daquele boneco é porque eu estou descansando, eu estou relaxado ali. E ali eu viro traquinas, muito traquinas. Porque quando eu estou relaxado, aí eu vejo tudo, eu vejo o público, vejo o boneco, vejo o que está acontecendo na luz, vejo se o meu técnico está fazendo as coisas certas ou erradas, ali eu vejo tudo. Vejo se alguém está desinteressado. É um lugar muito bacana de estar, para mim. Né? É isso. Que lindo, Duda. Que bonito. Que bonito e forte, né? Amables. Amables? Estou aqui. Você quer fazer mais uma questão? Sim. Assim, tem muitas questões, né? Difícil elencar aqui. Mas, Duda, os seus trabalhos também têm uma dramaturgia impecável, muito precisa, né? Sendo teatro de animação, esse lugar ali que às vezes você precisa escolher entre a imagem e o texto, mas ela é sempre muito precisa. Você trabalha com outras pessoas na dramaturgia? E também como que vai surgindo isso? Né? Como que surge, são experimentações nos bonecos, e a partir disso vai elencando, você trabalha com textos anteriores, temas? Amabilis, a criatividade, para mim, ela vem de vários... Ela acontece de várias formas. Às vezes, a dramaturgia de um show, ela não rola. Por mais que você tenha certeza, assim, você escreve no papel, fala, pô, isso está genial, isso vai dar certo. Aí tu coloca e não dá certo. Eu já tive muito isso. E, geralmente, os meus espetáculos... É um dilema isso. Principalmente aqui, onde a gente tem que saber tudo o que vai fazer em antemão, um ano antes de você montar o seu espetáculo, já tem que saber tudo, antes de ter o boneco. Isso, para mim, é uma das coisas mais sofríveis que um artista pode ter. É de saber exatamente o que ele vai fazer. Eu acho isso uma morte. Porque, ok, tem uma ideia, faz um script. No momento que eu às vezes eu mando, I order, eu peço, eu desenho os bonecos e mando para uma outra pessoa fazer, um outro escultor. Às vezes, quando eu tenho tempo, eu mesmo faço. Quando a gente faz o próprio trabalho, o próprio boneco, nossa, o boneco ele começa a falar, ele começa a ter as vontades próprias.
E tudo que você escreveu antes, quando você olha para o boneco, você fala, não, ele precisa de outra coisa. Não dá para conter. Essa coisa de querer conter a criatividade, formatar tudo em papel, nossa, isso para mim é uma das coisas mais sofríveis que existe. Porque eu sou desse tipo de artista mais, que eles me chamam aqui, né? Artista guts. Eles falam que a minha arte vem da barriga, não é intelectual como eles, né? A minha arte ela é mais visceral, ela é intuitiva. Eles não entendem isso. Uma arte intuitiva, uma sensibilidade intuitiva, nossa, eles não entendem. Realmente é uma coisa muito difícil. Mas, de alguma forma, não sei como, eu driblo essas dificuldades e o show sai, basicamente. E como eu estava te falando, às vezes dá certo e às vezes não dá certo. E eu ando trabalhando muito com dramaturgos holandeses, e são mundos tão diferentes, a sensibilidade é tão diferente, o olhar é tão diferente. E eles só entendem o que eu quero falar quando eu mostro com os bonecos. Eu não consigo me expressar tão bem como eu me expresso com os bonecos no papel, por exemplo. Já fiz curso, já tentei, não adianta. Tem coisa que não dá para explicar. Mas tem coisa que dá, né? Tem coisa também que dá para explicar. E nós estamos aqui para tentar explicar algumas coisas, né? Não é para falar que tudo é mistério, mas assim, o mundo dos bonecos é um mundo muito misterioso, principalmente dos bonecos de espuma. Tem essa pegada. Eu não sou um bonequeiro que é confortável com tudo. Eu sou muito fiel e dedicado ao mundo da espuma. Porque a espuma ela me dá a possibilidade de ensaios duradouros, porque a espuma é leve. E eu posso ensaiar várias horas. Posso ficar em frente ao espelho repetindo uma só coisa durante horas. A metamorfose da máscara. Pode continuar, Duda. Às vezes alguém esquece o microfone ligado, daí da interferência. Continue, por favor. A espuma, né? Eu estava falando da espuma. A metamorfose da máscara da espuma é uma coisa muito rica, porque como é um material muito elástico, muito leve, com pressões dos dedos dentro da máscara, a expressão do boneco ele pode mudar muito. E o próprio desenho do boneco, não só da máscara, mas também o boneco com o corpo inteiro, ele pode ser squeezed, amassado, pode ser esticado, pode ser brutalizado de formas que não dá para fazer com outro tipo de boneco, por exemplo, com outro tipo de material, por exemplo. E também tem essa... eu gosto muito da escultura de um corpo nu do boneco, né? Sendo o corpo mais jovem, mas principalmente do corpo mais
mais velho. O corpo que o tecido da pele vai mudando. Ali você vê o tempo, ali você vê a história, ali você lê o caos humano com esse desenho, com esse boneco mais envelhecido. Então, por isso que não são todos os meus espetáculos ou os bonecos que usam roupa. Então, Duda, Não quero sei, fazer. não sei. Eu comecei a conversar várias coisas, não sei nem se eu respondi a sua pergunta, desculpa. Deixa eu só falar, tá respondido e adiantou outras questões. Obrigada. Bom, eu queria, antes da gente fazer um intervalozinho, eu gostaria de fazer uma pergunta breve sobre a questão de como foi essa sua ida ao cinema, né? Que você fez um filme, inclusive produzido aqui em Curitiba, né? Sim. E aí eu queria saber como foi esse processo de levar os bonecos, levar esse corpo, levar uma identidade estética para dentro do filme, né? E como foi isso, né? Atravessar essa fronteira também, ou fazer essa transição, essa transposição, ir para esse lugar, como é? Você pode falar um pouco dessa sua experiência? Sim, claro. É uma experiência única, de muito valor, de aprendizado, né? O Túlio Viaro me convidou para participar desse longa-metragem. É um filme longo, é um filme, uma história fantástica, que se chama The Blessed. Eu vi. Rapaz, eu nem sei como é que é o nome em português. The Blessed. Não sei. A explosão? Não. É um nome completo. Não é o Bem Amado. O Bem Amado é É o o Paraguaçu. benfeitor, o benfazejo, alguma coisa assim, o Não, é benfeitor. uma outra coisa mais simples do que isso. Abençoado. Não. Rapaz do céu. Enfim. Bem-aventurado. Obrigado, bem-aventurado, é isso aí. É um longa-metragem com esse tipo de bonecos híbridos. Na verdade, eu nunca vi no cinema essa técnica. Então, eu não tinha como falar, eu sei como fazer. Para variar, fui com a cara e com a coragem. Aprendi muito. Muito, 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 muito. Com os bonecos, com a projeção de voz, minimizar os movimentos da mão dentro do boneco. E as horas, né? As horas de espera para uma cena, para uma outra, tudo é aprendizado. Tem uma cena que eu acho que foi uma proposição sua, que é eu assisti o filme no cinema, na estreia, e tem um momento lá que é um momento infernal, que aí vocês aparecem, né? Da Porsche? Sim, que é mais teatral. O filme é todo teatral, porque o boneco tá nesse lugar, né? Muito bacana. E aí, mas quando chega ali nesse momento lá da secretária, tudo, e vem 2 manipuladores, vocês aparecem, né? E aí, aquele momento, eu digo assim, olha o dedinho do Duda. Sim, ela! Now, how are you, dear? No, that's wonderful. Amabilis, dear. Hello, querida. Hi.
sempre nus. Mas, claro, no filme, Portia, essa é a querida Portia Labelle, é o primeiro boneco é o boneco que eu me apaixonei e fiz a transição de bailarino para boneco, para bonequeiro. Foi com essa criatura que me acompanha há tantos anos e até hoje trabalha como uma louca. E ela está em tudo. Nos filmes, nas performances. Bom, agora que a ficha caiu, eu estava falando sobre criatividade, de como que a criatividade... Desculpa, gente, a minha cabeça ela é assim, viu? Cabeça de artista doido é assim. E a Amable estava perguntando sobre de onde que vem a criatividade, né? Eu estava falando que de criatividade vem de vários... acontece de formas diferentes. Por exemplo, o filme. O filme aconteceu, a gente não sabe... Claro, o Túlio Viaro é um grande diretor, ele é uma pessoa que gosta de se aventurar, basicamente, né? O bem-aventurado. Né? Ele se aventurou ele fez uma proposta super inovadora. A gente não sabia o que ia dar. E eu acho que o resultado ficou muito bacana. Eu acho que a gente tinha que pensar em fazer mais filmes com esse tipo de personagens, dar mais oportunidade para os bonecos terem essa vida no cinema. Mas voltando ao assunto da criatividade, por exemplo, eu posso fazer um espetáculo onde o Anjo, por exemplo, foi um espetáculo que eu fiz olhando uma revista. Eu estava olhando uma revista, e de repente tinha uma sessão de cemitério. Um fotógrafo foi em Cuba tirando foto de cemitério. De repente, uma página, assim, uma tumba. E tinha esse anjo emburrado, chateado. O bracinho cruzado, a coisa mais linda, mas o bracinho cruzado, assim, burrado. Tipo assim, não queria estar aqui, mas estou. Dali eu falei, caraca, alguma coisa aconteceu com ele. A inocência dele foi arrancada dele. Daí veio essa coisa, né? O assassinato da inocência, quando a inocência ela é morta dentro de uma pessoa por várias causas, qualquer causa, né? Um trauma, alguma coisa acontece, né? Mas enfim, comecei a vislumbrar, aí comecei a fazer o script disso através de uma fotografia, do que aquela escultura estava tentando me dizer alguma coisa. O que eu fiz foi escutar aquela escultura, escutar alguma coisa dentro de mim, né? Uma inocência dentro de mim que havia morrido. Então, foi o momento certo para poder falar sobre essa morte da inocência. E outros espetáculos, agora eu estou trabalhando muito com orquestras e óperas. Nós fizemos o ano passado The Fairy Queen, que é baseado no Sonho de uma Noite de Verão. Gente, como é que é o nome do autor? Enfim, o Barroco Inglês. Fizemos com uma orquestra de 25 pessoas e 25 músicos ao vivo, usando máscaras. E, às vezes, com essas máscaras, eles tocavam. E com 4 pessoas da minha companhia, sendo eles cantores de ópera e bailarinos. Então, uma mistura, uma coisa eclética. E foi muito bacana. Então, quer dizer, a criatividade também vem... Você pegar um script
um script que já está pronta a história, e ali nós fizemos adaptações das músicas. Tanto a orquestra faz adaptação das músicas, eles mesmos adaptam para o que eu estava querendo falar naquele momento. Então, é um trabalho de equipe. Legal. Ô, Duda, a gente está com tradução em Libras essa noite, e aí a gente precisa fazer um intervalozinho. Tá. Vamos fazer um intervalo e aí coletar as perguntas agora do público. Sim. E aí, a gente volta em 10 minutos, pode ser? O Fábio, eu queria propor, considerando o fuso horário, que lá para o Duda está bem tarde, já madrugada, né? Que a gente possa fazer um brevíssimo intervalo, uns 5 minutinhos, talvez, só para tomar uma aguinha ao banheiro rapidinho, e aí a gente já retorna com o vídeo de performance que foi produzido pelos estudantes, e para que a gente não para que o Duda não fique tão madrugada dentro, pode ser? Sim, claro. Então, 5 Tudo bem, Duda? minutinhos? Beleza, tô aqui. Tô de boa. Então, ok. Daqui a Obrigado. 5 minutinhos nós retornamos com o vídeo performance, tá bom? Ok. Até já, Obrigado. pessoal. Tá ok. Gente, então, só lembrando, às 20 horas e 15 minutos, a galera volta para a reunião. Quem tiver perguntas, manda aqui no chat que a gente vai estar anotando para depois chamar essas pessoas para fazer a pergunta para o Duda. Ok? Obrigado, Fepo. Agora, mais um aviso que eu esqueci de dar no início. Galera, não esqueçam da lista de chamada que está sendo enviada aqui também no chat. E é isso. Lembrando que lá com 75% vocês ganham o diploma, o BIORES, e patati e patatá. Todo mundo já está cansado de ouvir isso, mas nunca é demais lembrar isso. Enfim, é nóis. Tchau. Ivanildo, cadê você? Tô aqui. Seu lindo. Tá dando eco, tá? Não sei, é porque minhas conexões são horríveis. Se eu não entro pelo celular, tudo fica muito ruim aqui no meu computador, celular. Por menino. Eu achei ótimo o coque
Em homenagem a... É, a Amabilis, que é a rainha do coque, né? E você ficou com inveja da Amabilis, que ela que é a rainha de coque aqui, coque ali, coque lá, e todos os coques ao mesmo tempo. Sim. Deixa eu ver se eu Eu, consigo pôr minha câmera aqui, mas eu acho que eu não consigo, porque tá um caos essa internet, essas minhas configurações. menino, hoje minha câmera parou de funcionar, bem hoje que eu ia fazer a mediação, pense. Aí eu entrei no celular, mas eu não sei mexer no celular. Você consegue me ver? Tô vendo agora. Ah, Tá lindo, então. meu marido. Ah, a gente não casou ainda. Olha que estamos em público, hein, moço? Cuidado. Gravando. Deixa registrado. Eu só Certo? queria dizer, Fábio, que tem 84 pessoas que estão ouvindo tudo que você está falando, viu? Tudo bem. É, vamos no zap, vai, Fabinho. Olha a safadeza, olha a sacanagem, tá, Fábio? Ai, E tá todo mundo ouvindo, ninguém foi fazer xixi, todo mundo ficou aqui só para ouvir a sacanagem, né? sim. Que Eu tô aqui absurdo. atentíssimo, só pra ver se rolê aí, até o que pode acontecer, Bom, tudo. agora que eu vi o chat, porque como eu tava no celular, eu não conseguia ver. Então, o Ivanildo vai fazer uma pergunta agora, é isso? Se for possível, eu pergunto. Começa com Então, você, quem tá assim que organizando? voltar vai ser o Ivanildo, daí, Mabilis, se eu não me aqui. engano, tem a Leti. Beijos, Mabilis. Beijos, beijos. Beijos, Ivanilton. Que bom que você está aqui. Tô, sempre que eu posso, eu tô presente. Obrigada. Então, só repetindo, a primeira pessoa a fazer a pergunta vai ser o Ivanildo, depois do Ivanildo tem a Letícia, e eu acredito que são só essas duas perguntas até o momento. Porque é isso, gente. Ó, as pessoas falando no chat que eu esqueci o nome do negócio lá. Certificado, diploma, é isso. Ok. Obrigado. Podemos voltar, então? Eu tô pronto. Então, vamos lá. Ivanildo, por favor, faça a sua pergunta. Não vai passar os vídeos, Fábio? Meu, desculpa. Nossa, é verdade. É que eu tô acelerado. Por gentileza, quem tiver responsável, passa os vídeos aí. Bora. Se eu não me engano, era o Diogo. Explicando, né, principalmente para o Duda, com licença, que para não ficar perdido, né, são trabalhos desenvolvidos durante a pandemia na disciplina de performance e intervenção urbana da professora Lúcia Helena Martins, que hoje não pôde estar aqui, mas a gente tem os vídeos dos alunos para assistir. São, acho que 1 ou 2 pequenos vídeo performances.
Perfeito. Então, Fábio, pode retomar. Gente, desculpa. Desculpa, é que minha câmera não estava funcionando, então nessa transição de celular e computador, eu fiquei louco. Mais ainda, né? Então a gente volta com a primeira pergunta do Ivanildo. Pode abrir seu microfone, Ivanildo, fica à vontade. Ok, boa noite. Boa Prazer, noite. Duda, te Boa noite, conhecer. Ivanildo. Já sou seu fã, adoro o seu trabalho, já acompanho. Eu sou professor, na verdade, de teatro, licenciatura aqui em Alagoas, e minha especialidade é a pedagogia das máscaras. E eu queria te perguntar uma coisa, assim, seu trabalho é muito lindo, eu sou, assim, admirador pra caramba, e eu queria saber, se não fosse a Holanda, em que parte do mundo você teria condições e possibilidades de desenvolver essa sua técnica, e se você pensa em sair daí para algum outro lugar, se você tem desejo de ir para outro canto? E aí eu vou emendar com outra coisa que eu queria saber sobre as máscaras do The Fairy Queen, se elas são também de espuma, se você sempre trabalha com máscaras ou aqueles capacetes, né, que você utiliza, se aquilo também é só espuma, ou todo o material é espuma? Obrigado. O Fairy Queen, agora o que eu lembrei, gente, desculpa. Eu faço as coisas, depois eu faço o espetáculo, eu esqueço os nomes do espetáculo. É uma beleza. Fairy Queen é baseado no trabalho de Henry Purcell. Todos os trabalhos, todos os objetos usados no Fairy Queen, eles são de espuma. Todos. Até os instrumentos que imitam os instrumentos dele também de espuma. Já esqueci a primeira pergunta. Holanda, sim ou não? Continua menino, ali ou não? Qual outra parte do mundo você conseguiria desenvolver essa técnica e esse percurso teu? Bom, para começar, nem adianta, né, a gente querer... Não tem para onde correr mais. Não tem mais para onde correr, não tem mais sair de onde está, por enquanto, né? Infelizmente. Não, somente na Holanda eu pude trabalhar, somente na Holanda eu tive a oportunidade de poder desenvolver e, primeiramente, descobrir esse talento que eu não sabia que eu tinha e depois conseguir desenvolver e dar uma trajetória e agora conseguir implantar o meu conhecimento através de uma técnica que eu estou desenvolvendo com um professor da UFG, da Universidade Federal de Goiás. Nós estamos desenvolvendo uma técnica que eu estou dando aula dessa técnica tentando implantar isso em algumas universidades que eu já costumo dar aula. O que está acontecendo agora, eu estou desenvolvendo mais, dando mais estruturação para esse conhecimento que eu venho desenvolvendo há mais de 15 anos, e eu estou modulando isso agora para poder ficar um pouco mais fácil e mais acessível para a nova geração, para eles poderem assimilar esse conhecimento de uma forma mais clara. A técnica, ela se chama pontuação do objeto. Mas vocês estão me ouvindo, né? Tá tudo tão silencioso. Mas eu estava pensando nisso dia desses, né? Eu pensei... E sempre quando eu vou... Eu tentei uma época voltar para o Brasil. Comecei a dar aula via Sesc, em Goiânia. Enfim, eu tinha um produtor
que me roubou umas histórias assim doidas que acontecem só no Brasil. Eu não tenho muita sorte com o Brasil, assim. Não sei. Eu acho que se eu estivesse no Brasil, Mas você tem muitos fãs no Brasil. graças a Saiba Deus, que disso. bom, Saiba que disso. delícia. Muitos Que delícia. admiradores aqui no Brasil e você é muito referenciado nos ensinos aqui no Brasil. Olha, que bom. É bom saber. Bom saber. Mas, assim, o Brasil foi muito sofrido. Eu era daquela época de ator no Goiás. Eu venho do Goiás, né, minha gente? Naquela época ainda que o povo gritava viado no meio da apresentação, né? Acompanhado de bolotas de papel ou latas. Sou daquela época. Sou da época onde não existia drag. E eu já fazia drag. Eu não sabia o que era um sapato alto de drag. Eu ia no sapateiro, ensinava ele a fazer a curva de metal do sapato para não quebrar o pé. E hoje em dia, né, tudo virou tão mainstream, tudo tão... Talvez para várias pessoas tão interessante, mas para mim já tão não interessante. Né? Então, ao mesmo tempo que no Brasil, que Goiânia, por exemplo, para mim foi a descoberta de tudo, onde tudo que existia eu fazia exatamente o contrário. Tudo que eles queriam de um rapaz da minha idade, eu fazia tudo exatamente ao contrário. Sempre. Um bom enredo para um próximo espetáculo. Não, mas isso era em tudo. Eu vim de uma família fazendeiros, muito machistas, né? Não tem essa coisa assim de arte, né? Essas coisas. Meus amigos sempre pobres, negros, gays, travesti, puta, poetas, sempre. Eu protegi as empregadas desde os 9 anos de idade. Ninguém me ensinou. Eles me ensinaram a ser um rapaz como eles. Só que eu não sei, tinha uma coisa dentro de mim, não sei porque que eu era doente demais. E da doença eu vi a vida de outros olhos. Eu nunca me senti parte. Nunca. Então, a coisa de sair dali, procurar novos ares, procurar uma aceitação em algum outro lugar, era uma coisa latente e precisa, né? Não é à toa que você está em Amsterdã agora, que é uma cidade... Eu acho, respondendo a sua pergunta... Que te corresponde enquanto ser humano, né? Eu estaria morto já em Goiânia. Quando eu realmente decidi sair do Brasil, foi quando eu fui espancado até a morte. Aí depois ali eu falei, não tem futuro. E eu achei que o Brasil ia melhorar, olha só. 25 anos depois, estamos indo ainda mais, dando mais marcha ré. É muito triste ver isso. É muito triste. É uma tristeza que não tem fim. Mas, enfim, vamos mudar de assunto. Próxima pergunta é da... Quem pode me ajudar ali? É Letícia? É da Letícia. Ok, obrigado. Oi. Oi, Duda. Boa Olá, noite. como vai, Letícia? Tá bem, você, tá bem? Beleza. Eu queria saber, me interessa muito saber aqueles momentos de encanto que fazem com que a vida faça essas curvas, sabe? E eu queria saber qual foi esse momento para ti, como que tu começou no mundo dos bonecos, onde que tu foi para aprender as técnicas, se teve algum espetáculo que tu viu e mudou tudo, sabe? Aí tu pensou, não, é isso, sabe? Eu queria saber sobre esses momentos. Sim, eu era bailarino profissional na Holanda. Eu trabalhava para muitas companhias e coreógrafos.
Eu estava fazendo uma produção com o coreógrafo Itzik Galili. Ele convidou uma companhia de teatro de Israel chamada Gertrude Theater. Eles iam fazer uma colaboração artística, né? Montar um espetáculo juntos. E foi com esse grupo que eu vi o mundo, que eu conheci o mundo dos bonecos. Eu nunca tinha... A única coisa de boneco, de object theater, a única coisa que eu vi na minha vida foi o XPTO. XPTO. Final dos anos 80, em Brasília. Me encantei com aquele mundo de objetos, teatro de objetos. Mas, enfim, eu estava na Holanda, isso faz o quê? 99, 98, 99. Ali eu vi meu primeiro boneco e eu estava numa fase, Letícia, que eu estava muito descontente com a vida do bailarino. A dança contemporânea no norte da Europa estava passando por um processo de extrema conceitualização. Eu acompanhei esse processo, nem sei se eu falei a palavra certa, que eu invento. Trabalhos muito conceituais, às vezes muito interessantes no papel, e muito diferente como as coisas eram desenvolvidas. E eu comecei a ficar muito desgostoso com a realidade da dança. A dança estava se transformando num desenvolvimento muito pessoal do coreógrafo em si. E eu comecei a observar que estava ficando mais distante do público. Os espetáculos estavam ficando muito distanciados do público. E eu, com meu sangue latino, eu queria, sei lá, eu queria contato, queria intimidade, queria uma coisa viva. E eu estava desistindo, eu estava assim, porra, essa vai ser o meu último trabalho, não quero mais ser bailarino. Aí apareceram os bonecos. E os bonecos me deram essa ponte de intimidade com o público. Então, o boneco me pegou pela mão novamente e falou, não, tem um outro jeito, vamos por aqui. É isso. Karina, pode abrir o microfone, por favor? Karina, você está sem som, tá? Melhorou? Sim. Agora te ouvimos. Primeiramente, Duda, você é muito uma inspiração, principalmente para quem está nessa área de bonecos. E, basicamente, toda a minha faculdade eu ouvi seu nome nas aulas de como fazer bonecos e tudo mais. E a minha pergunta é mais sobre essa parte técnica, no foco de transformação de boneco. E meu TCC, eu tenho muito interesse sobre a transformação em cena do boneco, sem que ele tenha que ter uma troca de boneco ou algum efeito de luz, a transformação que é aquela feita diante do público, né? E como você é uma inspiração, eu queria saber o que você pensa sobre isso e se você realiza esse tipo de transformação, como você faz esse tipo, né, esse trabalho. E eu que não entendi. Por exemplo... Como assim? Como assim? É uma transformação curva, é uma curva dramática
do desenvolvimento da personalidade ou da coisa física? Do físico mesmo, do boneco. Desculpa, eu devia ter colocado essa Não, questão. de boa. Por exemplo, num médico monstro, se for fazer uma peça do médico monstro, então o médico se transforma em monstro. Como daria essa transformação em cena, sabe? Ai, a coisa bacana de trabalhar com boneco é isso, né? Porque aí é dar asa para a criatividade. Ou você pode adicionar na espuma elementos extras, né? Ou com imã, ou com velcro, tem várias formas que você pode adicionar. Ou você pode arrancar. Eu faço muito isso, né? Nos meus espetáculos. Eu faço os bonecos e eles são dismantled. Desmontáveis? Yeah. Eles se... Acho que desmembráveis também, desmembrados, né? Muito obrigado. Desmembrados. E você pode tirar a minha cabeça... Ai, gente, olha que interessante. Peraí. Lembrei de uma coisa. Eu tô aqui com a minha cabeça. Aí ele aqui... Ele era para ser parecido comigo. Ó. Então tem essa pegada também, né, da própria metamorfose que eu estava falando antes, da própria metamorfose do boneco, que isso pode acontecer com o movimento das mãos dentro, ou por exemplo, eu posso desmembrar os bonecos e colocar uma mão onde era a cabeça e colocar uma outra coisa. Isso é criatividade, né? A coisa bonita do teatro de bonecos com espuma é que a espuma é muito generosa. Tem uma pegada de generosidade desse material que é uma coisa que eu nunca encontrei em outro material. A Darling tá aí ainda, eu não tô vendo mais ela. Amabilis. Sim, tem alguma pergunta? Tem alguém? Eu acho o seguinte, acho que devido ao fuso horário, ao cansaço, acho que a gente pode... as perguntas já foram contempladas, eu acho que a gente encerra aqui as perguntas. Não tem mais ninguém na lista que eu lembro. Pronto, então, perfeito, acho que foi uma noite incrível, acho que a gente pode seguir para o Duda, se quiser fazer mais alguma colocação, Amables, e a gente seguir para as conclusões. O que vocês acham por causa desse fuso horário e do cansaço também, né? Muito, muito longe, muita madrugada dentro. Vamos lá? Amables. Eu tenho uma lista infinita de coisas aqui para te perguntar. Eu tô não tô desesperado para ir para a cama agora, não. Eu aguento mais uns 20 minutos. Uhum. Então, eu queria falar de uma coisa que eu sempre tenho muita vontade de conversar no teatro de animação, e é sempre difícil de encontrar eco. E eu tentei algumas vezes, quando me referi a você, tocar muito rapidamente nesse lugar do corpo gay no teatro de animação, nas questões de sexualidade
gênero no teatro de Interessante animação. você falar disso agora, porque eu fui dar aula agora, essa semana, olha a coincidência, essa semana, fui dar aula no departamento de teatro, que eles agora abriram 6 semanas para o teatro de bonecos. Aí me chamaram para dar uma aula, e eles misturaram boneco com gênero. Então, eles dão aula, eles têm palestras, conversas sobre gênero. E tinha uma menina que fazia desculpa, uma menina não, rapaz, porque é trans man. Ele fez todo o processo e ele acompanha a pontuação do objeto comigo. E ele também dá aula lá, falando sobre o que ele acha. Então, tem essa pegada interessante que, para mim, Amábiles, eu não tenho... Os alunos, eles me perguntavam, né? Qual que é a sua opinião? Um corpo cis, isso, aquilo. Eu não tenho uma opinião, não sei. A única coisa que eu consegui falar para eles, eu falava, eu vou contar uma história para vocês. Eu acompanhei o caso Ono. Não sei se vocês conhecem, caso Ono. Um dos criadores do Butô. Eu fui para Tóquio, fui atrás de Kazuo e fiquei um tempo estudando com ele. E eu acompanhava ele em algumas apresentações e levava a mulher dele, que estava na cadeira de roda, eu levava a mulher dele e ficava do lado da mulher dele enquanto ele se apresentava. Kazuo Ono é uma criatura que descobriu, ele é um senhor, ele tinha o quê? Uns 80 e tantos anos. E aos 50 e tantos ele descobriu uma menina dentro dele. E ele é um cidadão japonês, casado, com filho. E ele descobriu essa menina dentro dele. Dali em diante ele começou a se apresentar de mulher. Ele dragged himself. Para o susto da comunidade japonesa, né? Que é uma das estruturas mais... E ele, com a doçura e com respeito tão grande desse olhar dessa criança, dessa menina, desse olhar feminino. Aí depois eu fui entender, quando eu estava assistindo os espetáculos de Kazuo, do lado da mulher dele, ele fazia tudo em reverência à esposa. Ele fazia o make-up, colocava o chapéuzão, e ele fazia tudo olhando para ela, como se não tivesse mais ninguém. Era só para ela. E a energia... E ela quietinha, não fazia nada, só quietinha. Só que a energia entre os dois era uma coisa tão profunda, era quase material. Eu lembro que a energia, como eu estava do lado dela, é uma coisa que quase me pegava a minha pele, assim, sabe? Muito forte. Então, o que eu entendo de gênero é você tá amando você mesmo daquele jeito que você descobriu. Daquele jeito peculiar, daquele jeito que você se sente confortável, daquele jeito que você ama mesmo. E hoje em dia, porque as pessoas estão tão desconectadas do amor, tão desconectadas de devoção, as pessoas começam a procurar outras coisas, procurar novas formas, novos corpos. Até aí tudo bem. Eu acho que a gente precisa dessa liberdade mesmo. Essa procura. E nessa procura a gente se perde mesmo, tá tudo certo. Gente, é bom se perder mesmo, mas não dá para se perder sem estar
sem estar conectado com você mesmo, sabe? Com uma coisa, com amor dentro. As pessoas estão meio sem amor. E eu acho isso meio perigoso. A falta de amor com tantas opções. Então, com a coisa do boneco, voltando ao boneco, né? O boneco, eu gostava muito de fazer drag quando eu era novo, quando não existia drag. Eu fazia umas drag muito feias, muito punk. Muito punk. Eram performáticas. E hoje em dia eu não tenho essa necessidade de transformar o meu próprio corpo. Eu acho que só as minhas pernas se identificam mais com o lado mais feminino, físico, né? E o outro corpo, que é o corpo do boneco, então ele se junta e traz essa drag, traz essa coisa exuberante, essa coisa de querer quebrar todas as barreiras. A Portia, ela é uma mulher, a Portia, né, que eu mostrei para vocês. Só que ela funciona melhor quando um homem manipula ela. Quando uma mulher manipula a Portia, ela não funciona. Porque dentro da Portia, ela carrega esses dois mundos muito fortes. Né? O mundo masculino e o mundo feminino. Ô, Duda, você se lembra do Dondoro, ou Dondoro? Sim. Aquele japonês. Eu sempre penso, né, ele já é falecido, para quem não teve a chance de conhecer, era um ator que também trabalhava com esses bonecos, não acoplado exatamente assim no corpo, de uma forma mais como que chama? Aquela técnica do kabuki. Era kabuki? E ele também usava partes do corpo de uma forma muito japonesa, muito tradicional. Mas eu sempre vejo um encontro tão... também. Muito. E ela... e eu vejo vocês juntos, assim, de formas tão diferentes, né? De identidades tão diferentes, mas é um encontro tão lindo. Eu vou te falar uma outra historinha. Eu fui apresentar o ano passado em Tóquio e o Metropolitan acessou esse senhor que toma conta dos arquivos do Kazuo Ono, né? Toma conta de todo o material do Kazuo Ono. Ele foi ver o espetáculo e ficou para recepção, ficou lá para conversar comigo. Aí ele virou e falou assim, QG japonês, né? Você deve estar muito cansado, né? Depois desse show, porque é muito intenso, é muito físico. Ele falou, não, gostei muito, mas você deve estar muito cansado, porque é muito, né, demanding. Aí eu falei, de forma alguma. Eu estou mais energizado ainda, assim, eu estou com muita energia. Tá com o público dessa forma me dá muita energia. Aí ele parou e falou assim, é a mesma coisa que o Kazuo falava. É como se ele estivesse testando, né? Então tem essa pegada, né? Voltando, só para fechar um pouco, a gente começou falando em cura. Existe no teatro, claro que agora com corona a gente tem que pensar em novas formas de não morrer, né? De levar, continuar vivo, levar a nossa arte para as outras pessoas através de registros um pouco mais íntimos, né? Para as pessoas poderem assistir a gente em casa. Só que o que vai acontecer comigo se eu não poder voltar para o palco, se eu não poder ter
exchange, esse exchange de energia com o público, essa alquimia que sempre me fez tão bem para a alma e para o meu corpo, né? São momentos muito difíceis mesmo. Mas eu espero que passe, viu? E que a gente possa voltar a esse velho ritual nosso, que é teatro, né? As pessoas vêm aglomerar para assistir alguém, esse ato democrático que sempre vai ser assim, um dos atos mais democráticos que existe na face da Terra, é isso, é o teatro. Muito obrigada, Duda. Te agradeço muito por essa belíssima conversa. Te desejo toda boa sorte. Desejo que seja bem rápido a tua volta. E desejo que muitas pessoas nesse mundo possam ter a chance de ter um sentimento, pelo menos próximo, do que eu tive quando eu vi o anjo pela primeira vez, que foi algo inesquecível, né, que a gente realmente pensa na grandeza da vida. Acho que o Fábio e as demais pessoas vão fazer o fechamento, mas muito obrigada ao colegiado de licenciatura em teatro por terem me convidado. Fábio, muitíssimo obrigada. E Duda, te sigo daqui com muito carinho. Daqui. Obrigada. Um prazer muito grande, Amáveis. Que delícia falar com você. Obrigada. Muito obrigado, Duda, Amáveis sempre com um olhar tão doce, profundo e contribui tanto para ampliar os horizontes tanto da arte quanto humanos, né? Eu penso que as artes efêmeras, todas elas, né? O teatro, a dança puramente efêmera, né? O teatro, a dança, elas só são a continuidade do ser humano. Então, não sei se é romântico ou utópico dizer que o teatro e a dança só acaba junto com o ser humano, né? Essas artes de audiência, essa arte que precisa, essa arte do efêmero, ela precisa, é uma forma do ser humano ver que ele está vivo, é uma arte de espelho, é uma arte de respiração. Não existe vida sem oxigênio, né? Então, a gente está fudido agora, mas isso vai passar. E os artistas, seja dentro do teatro, com 4 paredes, ou seja fora do teatro, o teatro vai existir sem parede alguma na rua, e ele faz parte do oxigênio que o humano precisa, o oxigênio da humanidade. Então, isso é o que eu digo para vocês como espectadores, e digo para mim mesmo, é uma forma de eu ouvir o que eu estou dizendo. Agradecer muito essa noite, o Duda, que está tão longe, na madrugada, fazendo um esforço enorme para estar aqui com a gente. Foi uma noite que compartilhou de forma muito generosa seu processo como artista, como pessoa, porque a sua arte envolve muitas questões biográficas, como autobiográfica, como ele mesmo citou, né? E a Amáveis apontou também. Então, foi uma noite muito generosa de compartilhar essas questões que é própria da arte também, né? De partilhar o humano, celebrar o humano. Bom, eu queria passar para o Duda fazer as suas considerações, agradecer todo mundo pela noite e, Duda, por favor, muito obrigado, mais uma vez. O prazer foi meu varar a noite numa quarta-feira. É um prazer. Não é todo dia, né, que eu tenho a oportunidade de compartilhar conhecimento, de ser ouvido, também na minha língua, às vezes dá saudade, né, de
como o Tom Jobim falava quando alguém perguntava para ele, por que você não muda para os Estados Unidos? Ele falou, rapaz, como é que eu vou mudar para... Como é que eu vou falar para um médico que quando dói na cacunda? Então tem isso, né? Então, eu não sei o que falar, na verdade, nesses tempos, Fábio. Eu tento ser otimista. E o otimismo é inerente, né, gente? A gente não vai parar de sonhar, a gente também não vai parar de dançar, de criar. Tem uma coisa, eu nunca esqueci um filme de Rui Guerra, de uma história de índio. De repente o índio vira e fala assim, enquanto o último índio estiver dançando, ainda vai ter humanidade. Mas quando ele não puder mais dançar, a gente não vai mais poder. A gente tem que pensar nisso hoje em dia. Não é que tudo vai passar, porque talvez não passe. E a gente tem que tomar atitudes. E não é esperar que a coisa passe. Não é mais assim. A gente tem que tomar as rédeas e a responsabilidade das coisas, porque talvez não passará. É isso. Então, gente, abram seus microfones para a gente bater palmas para o Duda e para agradecer essa noite que a gente, mesmo obrigado mais uma vez, todo mundo. Maravilhoso. Obrigada. Obrigado, Wagner, tradutor. Valeu. Intérprete. E amanhã, gente, nós temos a Obrigado, boa noite sobre a para todos. Constituição do Teatro Épico na Alemanha. O nosso convidado é Pedro Mantovani, a mediação da professora Stella Fischer, também aí na retinha final, né, do nosso evento, que tem sido incrível. Então, muito obrigado, boa noite.